Taiwan intensificam as buscas por sobreviventes depois do maior terremoto dos últimos 25 anos. Até agora foram confirmados 10 mortos e mais de 1.000 feridos. Pelo menos 38 pessoas estariam desaparecidas. O Arthur Coelho está por aqui para trazer as atualizações, os novos números, né, Arthur, desse terremoto de magnitude 7,4 ou 7,5. Qual é o número? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Algumas agências estão dando esse número de 7,4, né? Ontem a gente falava em 7,5 e também 7,2, mas muitas estão nesse número de 7,4. E nas últimas horas, mais de 40 tremores de magnitude 4 ou superior atingiram perto da costa leste de Taiwan, incluindo um de magnitude 6,4, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em meio a isso tudo, o serviço de resgate continua naquela região. 50 trabalhadores que seguiam para o trabalho em um micro-ônibus. Ontem a gente falou, inclusive, dessas pessoas que seguiam para o trabalho quando ocorreu esse terremoto, foram localizadas com segurança lá na área de Hualien, que foi justamente o local próximo do epicentro, né? Outras 70 pessoas que estavam presas em 2 pedreiras também foram resgatadas pelos bombeiros. Infelizmente, uma pessoa morreu após uma rocha cair sobre ela durante o resgate de helicóptero. Lembrando que essa pessoa, ela se soma ali também aos 9 mortos que nós falávamos ontem. Portanto, agora são 10 pessoas que morreram por causa deste terremoto. Agora um homem de 65 anos soterrado por terra e rocha. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas, 38 estão desaparecidas e edifícios e estradas ficaram danificadas, né? Mais de 200 pessoas estão em abrigo no condado de Hualien, 10.000 famílias estão sem água e mais de 300 estão sem eletricidade. Não há informações, ainda bem, de brasileiros entre as vítimas, de acordo com a representação do Brasil em Taiwan, mas tem alguns relatos chocantes, né? O Patrick, por exemplo, ele vive em Taipei, capital do país, e fica ali distante cerca de 150 quilômetros do epicentro. Ele conversou ontem com a Band News FM, ele não se feriu, mas relatou esse momento que ele nunca viveu antes. Sabe quando você acorda, tu não sabe o que tá acontecendo direito, e tu olha, tipo, balançando, cortina balançando, e só me levantei, peguei meu celular e esperar acabar. Primeiro esperar acabar o terremoto, porque eu moro no 8º andar, não dá tempo de pegar elevador, e não é aconselhado também. E descer as escadas não dá tempo, então é mais ficar dentro de casa, talvez para debaixo da mesa, ou do lado de uma geladeira, que é o que eles recomendam, e esperar passar o terremoto. Tá aí, portanto, a fala do Patrick Pacheco. E quem também estava lá em Taipei, a universitária brasileira Letícia Teixeira, ela diz que acordou com a casa tremendo, as coisas caindo por lá. Eu levantei porque eu percebi que não era um sonho, as coisas realmente estavam tremendo. E daí eu percebi que estava tendo um terremoto. Daí eu segui as recomendações que o pessoal do governo que sempre fala, que é entrar debaixo de uma mesa. Eu entrei, fiquei lá e fiquei esperando. Aí as coisas continuaram tremendo, e muito forte, muito longo, porque geralmente aqui em Taiwan a gente acaba tendo terremotos frequentemente, mas geralmente os terremotos que acontecem aqui não são tão longos. Só que o de hoje foi bem longo e bem forte, então tudo tremendo, as coisas caindo. Hoje à tarde atualizou também o número de pessoas que necessitam de resgate. Ontem a gente falava um pouco mais de 90, depois subiu para 100, agora são mais de 600 pessoas que precisam de resgate, mas essas pessoas estão em contato com o Corpo de Bombeiros. Existe toda uma operação já montada pelas autoridades, e o que chama muita atenção, inclusive alguns jornais destacam isso hoje de manhã, né? Subiu para 10 o número de mortos, cada morte importa, né? Claro, cada vida importa, mas se a gente comparar com o terremoto de 1999, também de magnitude entre 7,3 e 7,7. É algo parecido com o que teve ontem, né? Foram mais de 2.000 mortes nesse terremoto. Estou vendo aqui nas buscas, 2.415 pessoas morreram. Quer dizer, nesses 25 anos, esse segundo maior terremoto da história, esse de 1999,
O mais mortal foi em 1935, tô vendo aqui pelas buscas. Mas se você comparar o que aconteceu ontem, uma magnitude parecida, e 10 mortes, na comparação com 2.415, foi um país que se preparou Exato. ao longo dos Exato. últimos A gente 25 estava anos. falando isso aqui fora do ar, que pra é impressionante, conseguir. né? É impressionante. O potencial poderia ser um estrago muito maior do ponto de vista humano, né? Sem dúvida. O cara, Taiwan hoje não é a Taiwan de 25 anos atrás. Taiwan ficou muito rica, né? Tornou-se vou usar uma palavra aqui que o Sérgio Waibe gosta, um player na economia mundial, né? Especialmente devido à fabricação de chips, e tornou-se um país preparado para terremotos, né? Como se diz por aí, depois do terremoto no Japão vem a reconstrução, depois de um terremoto no Haiti vem a peste. Quando a gente pega os piores terremotos, tendo como critério o número de mortos nos últimos anos, são todos países pobres. No ano passado, um terremoto sacudiu a Turquia e a Síria, pobre Síria, já destruída por uma guerra civil. 50 mil mortos. Em 2022, 334 mortos na Indonésia. 2022, junho, terremoto que até não foi tão forte assim, 5,9 no Afeganistão, foi suficiente para matar 1.000 pessoas. Em 2021, pobre Haiti foi vítima de mais um terremoto, com 2.300 mortos e mais de 13 mil feridos. 2018, Indonésia, 2.100 pessoas mortas com um terremoto de magnitude 7,5. E aí a lista continua: Iraque, Irã, Cidade do México. A exceção foi o terremoto de 2016, que abalou parte central da Itália, deixando 290 mortos. A diferença que faz você ter construções que resistem a tremores e uma população que está preparada para isso. Sem o Patrick, né, que é gaúcho, né, pelo sotaque, ele nos deu a pista ali. Não, eu fui fazer tal coisa, mas não é recomendado. Ele sabia o que era recomendado e o que não era recomendado. Os filhos do Barão aprendem isso na escola. Os hotéis em Los Angeles, na Califórnia, onde há a falha de San Andreas, todos são equipados com instruções para o caso de um terremoto. Olha a diferença que faz uma tragédia acontecer num país preparado para isso. Exatamente. E aí a gente não está criticando os países não preparados, porque eles não têm condições. E já tem uma estrutura urbana caótica, infelizmente. Há desigualdade nesse ponto, há desigualdade até nesse ponto, né? Até o das tragédias naturais, Arthur. O governo de Taiwan promove com frequência exercícios de terremoto em escolas e empresas também, inclusive revê com bastante frequência o nível de resistência dos prédios. Isso torna os prédios mais cara, né, essa construção, porém eles oferecem alguns subsídios justamente para que os empresários, quem for construir, consiga construir com essa resistência e que não para um momento como esse, né, de terremoto, lembrando que a promessa é de que nos próximos dias ainda ocorra alguns terremotos de intensidade de até 4 ou 6 na escala Richter. Obrigada. O Renato Teixeira, nosso ouvinte, lembrando aqui que nessa madrugada teve terremoto no Japão, né? Um terremoto de 6 de magnitude, 6,1 de magnitude na escala Richter, e não há informações de feridos, né? Pelo menos não por enquanto. Nem acionamento para tsunami. Isso mesmo. Obrigada, viu, Arthur? Nosso abraço pro Renato Teixeira, hein? Grande músico, hein?